Gente, não dormi, né? Mas quero passar e deixar uma palavra que desde cedo eu queria ter feito, mas não deu. Que Deus falou no meu coração e eu espero que Ele fale com você. Leia, a esposa desprezada. Para quem não sabe, Jacó, né, queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos por ela, só que o pai, quando o enganou, né, o pai dela, deu Leia primeiro, porque segundo ele, né, a primeiro se dá a filha mais velha. Aí Jacó vai, né, trabalha mais 7 anos para casar com Raquel. E assim, né, a Bíblia vai dizer que Jacó amava Raquel, né, então por isso que ele trabalhou tanto assim, nem viu o tempo passando, porque estava disposto a ter ela como esposa. E Leia, né, amava Jacó, só que ele não tinha o mesmo amor para retribuir. Ele não amava ela como ele amava Raquel. A Bíblia vai dizer que ela tinha olhos tenros, né? Ninguém sabe se isso é alguma coisa relacionada a não tanto. Uns dizem que isso quer dizer que ela não era tão bela assim. Mas assim, vamos ler o que fala o estudo aqui, que é onde eu quero chegar. Leia é descrita como tendo olhos tenros, Gênesis 29:17. O que podia ser uma alusão a uma deficiência na visão ou apenas uma falta de brilho no olhar. Apesar desse termo, Leia se tornou esposa de Jacó em lugar da sua prometida Raquel. Ainda que Leia tenha ao mínimo aceitado participar da fraude, né, porque ela deve ter sido uma filha muito obediente, todavia, obviamente, amava Jacó e se devotou a ele no casamento, embora tenha sofrido por ter sido objeto da decepção e desprezo do marido, porque ela foi cúmplice do pai, né? Jacó também foi enganado, mas ele também amava a Raquel. Mesmo vivendo sob constante comparação com a beleza incomum, daí a palavra de Deus fala que Raquel era muito bonita, né? Mas mesmo com tudo isso, Leia não estava escondida no olhar cuidadoso de Deus. Em sua onisciência, Deus permitiu que ela engravidasse, enquanto a sua irmã Raquel era infértil por um tempo. Foi assim. Leia teve a honra de ser a mãe do filho mais velho de Jacó, mas só que ela errou porque ela presumiu que ia conquistar o amor do seu marido, Gênesis 29:32, porque ela achou que ela tendo filhos, Jacó ia amar ela, né? Leia enfrentou o nascimento de seu segundo filho, realisticamente, mas aparentou o mesmo profundo desejo, né? De que agora sim o meu marido vai me amar, porque eu tô dando segundo filho para ele. Quando uma terceira gravidez lhe sobreveio, ela exclamou: "Esta vez se juntará meu marido comigo." A gente entende que Jacó não tinha hábito, talvez, de ficar com ela, né? Revelando assim uma intensa necessidade de ser amada por aquele homem. Leia começou seu casamento enxergando apenas o que faltava, que no caso aqui era o amor, né? E sentindo-se infeliz, mas mudou seu coração e se voltou para o que possuía. Então ficou determinada a louvar o Senhor. Somente o nascimento de seu quarto filho, Judá, fez essa esposa desprezada aprender a confiar em Javé, que quer dizer, esta vez louvarei ao Senhor. Gênesis 29:35. Traçando a linhagem messiânica, o mundo se alegra com Leia, porque sua fidelidade foi recompensada. O leão da tribo de Judá, Jesus, o Messias, descendentes de seu filho Judá, a linhagem de seu sacerdote que seu filho era. Então ela percebeu, né, a necessidade crucial de viver primeiramente para Deus e para sua glória, embora não tivesse aparência atraente, não fosse amada nem desejada, chegando até mesmo a ser desprezada. Deus viu em Leia uma beleza interior que a capacitou a cumprir os planos dele. Ela não pôde mudar Jacó, não pôde fazer com que ele a amasse como ela queria, mas ela pôde transformar-se e enxergar a mão de Deus em sua vida. Gênesis 30:31. De sua parte, Leia não permitiu que as atitudes dos outros a distraíssem da tarefa que Deus havia dado para ela, né? Então ela não deixou, depois de um tempo, que as atitudes das pessoas, até mesmo de Jacó, que era o seu marido, atrapalhassem o seu relacionamento com Deus, né? De Deus vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas, né? E é interessante que quando a gente está triste, às vezes o inimigo usa pessoas e você não vê aquilo que você tanto queria acontecer, né? E muitas vezes a gente pensa assim que Deus vai fazer tudo do jeitinho que a gente quer, mas às vezes não é assim. Não foi no caso de Leia, não foi, porque ele dá livre-arbítrio, né, às pessoas, né? E Deus não podia, gente, obrigar Jacó a amar a Leia. Amor não é algo que vem assim, né?
E talvez o Senhor quis ensinar para ela que o que importava era o relacionamento dela com Deus. Que o resto seria resto. Porque Leia queria ter... Só achava que ela seria feliz se o marido a amasse. E ela estava... A felicidade como algo em homens. Em um homem, em uma pessoa da terra. E aqui Cristo vai ensinar para Leia, ensinar para nós, que a nossa felicidade, a nossa alegria tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. Porque se a nossa alegria estiver em homens, a gente vai cair do cavalo, vai ser decepcionado, porque em todo tempo isso acontece, e muito. Quando a gente entrega muito, quando a gente coloca muita expectativa no outro, a gente fica frustrado. A vontade de Deus para nós é que a gente faça como Leia, louve, adore, mesmo em meio às lutas, confie que a nossa fé, o nosso louvor vai mover a mão de Deus. A vontade de Deus para nós é que a gente peça a Ele que toque em nós, que enxugue as nossas lágrimas, que sim, que traga alegria ao nosso coração, mas agora a vontade de Deus é que você entenda que a alegria a sua alegria não deve sair em nada daqui. A sua alegria tem que estar no Senhor. Quando a palavra de Deus vai dizer que os discípulos ficavam alegres, que os espíritos maus, obedeciam eles, o Senhor falou com eles para não ficar alegrando nisso. Que ele fala assim, alegre-se em ter seu nome escrito no livro da vida. Então, a nossa alegria, a alegria de verdade é ter Cristo como nosso Salvador. Não estou falando que outras coisas são boas, né? É bom sim você ter um emprego, sim, você comer algo que você gosta, passear, é ótimo. Mas sem Deus, gente, sem Deus, você pode ter tudo e você vai ser vazio. E muitas pessoas ricas já perceberam isso. Talvez elas preenchem esse vazio comprando e tal. Mas na verdade muitas são vazias, né? Porque Cristo que completa a nossa alma. Nós somos pessoas que temos, todos nós, Cristo colocou em nós um vazio do tamanho da presença dele. É por isso que o nosso vazio só é preenchido pela habitação dele, pela presença dele em nós. É a presença de Cristo em nós que faz toda a diferença. Entendeu? É por isso que quando fala, se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Ela sacrificou algo assim muito difícil, porque ela queria ser amada, ela queria ele, mas isso estava atrapalhando ela. Ela estava presa, buscando uma alegria que na verdade não era aquilo que podia alegrar o coração dela. Mas quando ela continuou adorando a Deus, o Senhor sim era com ela, mas ela percebeu que a alegria dela vinha de Cristo, vinha do alto. Eu falo para você, né? Eu olharei para o alto, de onde vem o socorro, tu és a minha rocha, Deus é o nosso lugar seguro, nossa habitação. Nós precisamos olhar para Ele. É só Ele que pode nos completar, só Ele que pode nos direcionar, só Ele que pode nos encher, só Ele que pode tirar aquilo que não presta de nós. Eu não estou falando que todo rico não tem Deus no coração, não é isso. Mas até mesmo a gente, né, que... Dando o exemplo que às vezes muita gente que eu conheço fala assim, não, eu não sou feliz porque não aconteceu isso ainda comigo, né? Igual Leia, ela não era feliz porque não tinha o amor de Jacó, só que ela tinha os filhos, tinha outras coisas, mas ela estava tão fixada em ter o amor dele que a infelicidade tomava conta dela, porque ela não conseguia aquilo que ela queria. Eu não tô te falando também para você não correr atrás dos seus sonhos, para você não ter fé, não é isso. Eu só estou te dizendo que tem coisas que muitas vezes não acontecem como a gente quer, né? Mas isso não diminui o poder de Deus, isso não faz ele menor, isso não faz o poder dele ser pouco na nossa vida. A gente tem que aprender a olhar tudo como aprender a ver com os olhos do Criador, entender que tem muito mais do que a gente está podendo. Porque eu falo que muitas pessoas, né, algumas têm tudo que quer e tal, e já perceberam que a falta que Cristo faz. Muitas vezes a gente fica achando que a gente não é feliz porque a gente não tem isso ou aquilo. Mas na verdade, talvez não é isso que está nos faltando. Talvez se a gente tiver Cristo e buscar mais o Senhor, a gente vai ser grato até pelo pouco que a gente tem. Porque tem pessoas que nem o que a gente tem, elas têm, né? Que gostariam de estar onde a gente está. E às vezes a gente tem vergonha e a gente fica mal. Sabe, gente, que em nome de Jesus nossa alegria possa estar no Senhor. Porque quando a gente começa a depositar nossa confiança, nossa força em homens, a nossa força vai só se acabando. Mas aquele que está no Senhor, corre, não se cansa, caminha, não se fadiga, sabe? E a vitória vem.
Então a minha palavra para você é: adore, ore, busque sim do Senhor aquilo que você quer, sabe? Fala com Ele seus sonhos, seus projetos, aquilo que você precisa, que você quer muito, muito. Lembre-se, Deus nunca vai te dar só também o que você quer, mas aquilo que você realmente precisa. A gente acha que precisa de certas coisas, mas a gente não precisa de muitas. Tem uma canção que resume bem isso, que é assim, ó: Deus meu, Pai meu, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar a tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Lara, 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 lara. Mais que as forças, poder, reis, riquezas, tudo que se fez nesse mundo. Porque, gente, antes do mundo existir, Deus era. Então, Ele fez o mundo. A gente não pode mais amar mais o mundo e as coisas do mundo que o próprio Cristo. Cristo tem que ser o primeiro. E aí, as demais coisas, Ele vai acrescentar. Vou até postar um vídeo aqui que fala sobre isso para vocês. Então, busquem o Senhor em primeiro lugar. A justiça dele, as demais coisas, Ele acrescenta. Que a gente possa se derramar, que a gente possa orar. Entender que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada, porque só Ele pode satisfazer o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você está preocupado em ganhar o mundo inteiro, para com isso, em nome de Jesus. Preocupe-se com a sua alma. A palavra de Deus ainda vai dizer mais. Não que Deus não quer que a gente tenha sonhos e coisas nessa terra. Sim, pode ter, mas que o seu coração não esteja nisso. A palavra de Deus vai dizer: não junteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntais tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem tira nada, gente. Junte tesouros no céu, junte tesouros para as coisas de Cristo, preocupando-se com isso. E o resto, Ele que é o dono do ouro, da prata, de tudo, dono do mundo, que Ele seja dono do seu coração também, em nome de Jesus. Ele dá a cada um de acordo com o que está no céu, vai atender cada um de acordo com a sua necessidade, que os olhos do Senhor estão estendidos pela terra e a mão dele não está encolhida para abençoar, pelo contrário, as mãos dele estão estendidas. Ele tem prazer em abençoar o seu povo, mas é tudo na hora certa, é tudo na hora dele. E só se preocupe em se derramar e ter um coração que agrade ao Senhor, um coração fiel ao Senhor. Você se peça ao Senhor: enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, oh, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, o que enche seu coração da presença dele, que você possa se derramar, dizer que o ama, dizer que dele precisa, dizer que a ele é grato, que ele é formoso. Peço ao Senhor, seja tudo em mim. Fala com o Senhor: Senhor, meu coração bate pela tua presença e o meu vazio só é preenchido pela tua habitação. Quantas vezes, né? Às vezes tentamos preencher o nosso coração com tanta coisa que não é a vontade do Senhor, com tantas coisas achando que isso vai trazer alegria, e pode trazer uma alegria passageira, né? Deus quer sim que a gente seja feliz. Ele falou pro povo encher a terra e tudo, se alegrar. Tem prazer em abençoar, gente. Se não fosse assim, ele não tinha feito o mundo pra gente, não. Mas contudo, que ele seja o primeiro, que ele seja o centro, que ele seja o nosso. Se você não entenda isso, mas a palavra de Deus vai dizer que o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente precisa aprender isso, porque às vezes as coisas não vão sair como a gente quer. Mas se não sair, a gente não deve reclamar, porque por mais que a gente não entenda os caminhos do Senhor, por mais que não saia como a gente planejou, a gente precisa confiar no Deus que a gente tem, no Deus que a gente serve, no Deus que a gente ama, né? E que também nos ama muito. A criação que somos nós nunca pode dizer para o Criador como tem ou não que fazer, porque Ele é o Criador, gente.
Se o meu cachorro começar a falar pra mim que você tem que colocar ração assim, assim, eu vou brigar com ele, porque eu faço do jeito que eu sei que é melhor pra ele, é claro que eu quero, me preocupo com o meu bichinho, e pronto. Porque ele é o criador, a criação, eu criei, vamos dar um exemplo assim. Eu não vou gostar dele fazer assim comigo. Às vezes nós fazemos desse jeito com Deus. Pegamos a nossa vida e fazemos o que bem entendemos com ela, como se não tivesse um Deus lá no céu que a gente que tá vendo tudo e a gente deve satisfação a ele sim, porque foi ele que nos deu a vida de presente e ele não deu pra viver de qualquer jeito. E ainda nós ficamos reclamando e questionando o jeito que ele tá fazendo com a nossa vida, porque ele já devia ter feito algo há muito tempo, porque não é assim, né? E aí a nossa oração não torna-se oração, mas sim uma exigência. Que em nome de Jesus a gente possa pedir perdão, Senhor, pelas vezes que a gente procurou preencher o nosso coração com coisas deste mundo, pelas vezes que a gente procura em vão, pelas vezes que a gente o desagrada, pelas vezes que a gente coloca 1000 coisas em primeiro lugar e menos ele. E a palavra de Deus vai dizer que ou ele é o primeiro, porque o último ele não vai ser. Que ele seja o primeiro, que ele seja o primeiro pensamento pela manhã, com seus joelhos a dobrar. Mara tem uma opinião que quando é para ser primeiro, é a primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar. É isso, vai no banheiro e em seguida já ora, já lê a sua palavra, porque assim você já começa a aprender que você precisa colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, que ele precisa ser o centro. E as demais coisas a gente vai tendo ordem, vai dando tudo certo, sabe? Quando Cristo é o cabeça, é o guia, as coisas encaminham direitinho. Falando que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente não tem problema não, tem muito ainda. Ai, mas eu tô te falando que quando as prioridades estão corretas, é como se você tivesse vários objetos e tem uma ordem certa para encaixar, e você coloca uma peça errada no meio lá, ela não deixa mais nenhuma peça descer, não deixa nenhuma outra peça encaixar. Então, para dar certo, vem de uma coisa que é tipo uma ordem que eles falam que tem que ser, né? É Deus em primeiro lugar, depois você, porque se você não estiver bem, como você vai cuidar do próximo, como você vai ajudar o outro? Depois a sua família, né? Os seus, né? E depois as pessoas da sua igreja, depois seus demais amigos, e depois a escola, depois emprego. Então essa é a ordem, e a gente tem que seguir assim para dar certo. E nesse mundo nosso a gente vê muita coisa, né? A gente vê gente que se coloca em primeiro lugar mais do que Deus, né? Coloca até mesmo o emprego mais do que Deus. Eu já vi várias pessoas desviarem porque começou a trabalhar tanto que não orava mais. E aí, ganhava o mundo inteiro, ganhava o dinheiro, mas a sua fé começou a se abalar e passou pequenas lutas e não suportou mais porque não estava mais firmado na rocha. Precisamos também fazer tudo com ordem e decência. Tem gente que também coloca só a família, a casa arrumada mais do que a igreja. Tem gente que coloca o bem material mais do que o Senhor, né? Tem gente que coloca o corpo, né? A preguiça, tudo, mais do que o reino. E a vontade de Deus é que a gente coloque o reino dele em primeiro lugar e a justiça dele. E o resto vai vir pelo poder do Senhor. Então, que em nome de Jesus a gente faça como Leia, que a gente entenda que a nossa alegria e nosso vazio só é preenchido pela habitação do Senhor. E que a gente ore e busque para que o Senhor tome o lugar que é dele por direito. Toma teu lugar, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa geração. Que nós possamos fazer diferente, que a gente coloque o Senhor no centro, que a gente possa brilhar a luz do Senhor nessa geração. Que o Senhor nos guie para fazer a sua vontade todos os dias, Pai.